Você é o melhor de Deus nesta terra, diz o Senhor. Olá, meus irmãos, muito boa noite, que o Senhor vos abençoe. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube para mais uma noite de revelação e direção do Espírito Santo, mostrando para você que você é altamente amado pelo Senhor, altamente favorecido pelo Senhor e chamado para viver coisas extraordinárias. O fracasso nunca foi um plano de Deus para a sua vida, sempre o sucesso. A miséria nunca foi um plano de Deus para você, sempre a prosperidade. A fraqueza nunca foi o propósito de Deus para você, sempre foi a força. E o quanto antes você compreender o seu real valor na presença do Senhor, quanto antes você vai entender o seu real valor diante das adversidades. É assim que Deus faz, é assim que Deus vai te mostrar nesta noite, por isso sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor vos abençoe, a todos os irmãos inscritos do canal, um grande abraço ao seu coração. Você que está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o pastor Luiz, obrigado pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. Você que não sabe, não conhece o nosso trabalho, eu sou pastor na Igreja Celestial da Unção de Deus, na cidade de Francisco Morato, aqui no estado de São Paulo. E o Senhor nos deu uma direção, nos deu um entendimento, e hoje, pela graça e a misericórdia do Senhor, estamos aqui entregando um conteúdo espiritual que vai te ajudar a se levantar todos os dias. O primeiro ponto que você tem que saber: em Gênesis, a palavra do Senhor diz que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E a Bíblia diz que Ele nos deu domínio e nos abençoou. Isso confere, está na tua palavra? Está na tua Bíblia? Porque se está na tua Bíblia, então nós estamos no caminho certo. O que temos que buscar nunca pode ser fora da palavra de Deus. Tem que estar sempre firmado naquilo que o Senhor diz. E quando você compreende isso, espera aí, se Deus me fez a sua imagem e a sua semelhança, então Deus não fez você para o fracasso, para a derrota, Deus não fez você para a mediocridade, você é da linhagem de Deus, você é a semelhança de Deus. Há bênçãos em você, há autoridade em você, há talentos em você, há capacidade em você. E o quanto antes você compreender isso, quanto antes você consegue sair diante das adversidades e diante das lutas. Eu falei anteriormente que Moisés, quando Deus chama ele, veja que Moisés fala assim para Deus: Senhor, quem sou eu para tirar o povo lá do Egito? Quem sou eu para enfrentar o faraó? Este é um dos pontos mais cruciais na vida da humanidade. Quando você não sabe quem é você. Quando você não sabe a sua identidade. Moisés não sabia quem era ele. Moisés não sabia do que ele era capaz. Moisés não sabia da autoridade que estava revestida sobre ele. Não quer dizer que ele foi separado apenas para uma obra grandiosa e por isso ele estava destinado a fazer aquilo. Entenda, todos nós estamos destinados a viver o melhor de Deus nesta vida. Aleluia, todos nós. Não importa se você é pastor, se você é um missionário, se você é um empresário, se você é uma dona de casa, se você é um professor, se você é um pedreiro, se você é um pintor, um mecânico, um caminhoneiro, um taxista, não importa. Aonde você estiver, um cozinheiro, aonde você estiver, você é a imagem e semelhança de Deus. Você está ali para representar a pessoa do Senhor e fazer a diferença. Eu vou mostrar para vocês hoje a história de um dos homens que mais compreenderam a importância de ser a imagem e a semelhança de Deus. Esse homem compreendeu a força de aceitar o valor que o Senhor atribui a nós. Quando este homem compreendeu o valor que ele tinha diante de Deus, então ele entendeu o valor que ele tinha diante das adversidades. Não havia batalha que esse homem não vencesse. Não havia luta que esse homem não vencesse. Porque ele sabia, ele era a imagem e a semelhança de Deus. Ele escreveu lindas canções, salmos que exaltavam a grandeza de Deus e mostrava
que somos a imagem e semelhança dele. Se você não sabe, eu estou falando do rei Davi, este que nas mãos do Senhor foi uma bênção para multidões e gerações. Mas existe um segredo espiritual. Ele tinha consciência de quem ele era na presença do Senhor. A mesma coisa o caso de Moisés, quando Moisés disse para o Senhor, quem sou eu para fazer isso? Quantas vezes você já não se pegou dizendo, quem sou eu para fazer esse trabalho? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer aquilo? Ei, você é a imagem e a semelhança do Deus vivo. Isso é você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que em Gênesis a Bíblia diz que ele nos fez homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E deu domínio e os abençoou. Tem domínio de Deus dentro de você. Tem bênção de Deus dentro de você. Agora você tem que exercitar isso pela fé, confiando que o Senhor é contigo. Eu vou ler para vocês aqui uma situação que Davi, ele passou e naquele momento ele mostrou que ele era a imagem de Deus, a semelhança de Deus e que os inimigos não poderiam zombar dele, tá? Eu quero que você escreva nos comentários o seu pedido de oração, eu quero que você escreva nos comentários como que está o áudio, como que está a imagem. Eu quero que você escreva a cidade de onde você está me assistindo. Se você está aqui pela primeira vez, escreva aí nos comentários, estou assistindo pela primeira vez, em nome de Jesus. E não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e você já sabe, para que você possa receber todos os dias conteúdos espirituais, para que você possa desfrutar do melhor de Deus para você e para a tua família, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Está aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 11. 1 Crônicas, capítulo 11, o título diz no verso 4, Davi conquista Sião. Quais são as conquistas que você colocou no teu coração? Você planejou, você almejou, você colocou como meta? Pastor, algumas coisas são inalcançáveis. Será? Será mesmo? Porque a fortaleza de Sião era inalcançável. Davi tinha conquistado tudo o que ele podia pelo poder de Deus na vida dele. Mas Sião, antes de Davi, muitos outros tentaram conquistar aquela fortaleza e não tiveram êxito, não conseguiram. O povo de Sião, que depois passou a se chamar Jerusalém, porque Sião era a cidade onde ficavam os jebuseus, ninguém entrava ali, ninguém conseguia adentrar aquela fortaleza. Tanto é que aqui no verso 4 diz assim, partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi, tu não entrarás aqui, porém Davi tomou a fortaleza de Sião e esta é a cidade de Davi. Olha o que ele fala no verso 5, tu não entrarás aqui. Os inimigos determinaram, aqui você não pode entrar. Em outra passagem, em 2 Samuel 5, eles falam que os cegos e os coxos te repelirão, mas aqui você não entra. Deixa eu mostrar para vocês, 2 Samuel 5, no capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, no verso 6. Olha só como os inimigos trataram Davi, menosprezando e desprezando ele. Só que eles não sabiam, ele era a imagem e semelhança de Deus. 2 Samuel 5, verso 6. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam na terra e que disseram a Davi, não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Verso 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Glória a Deus por isso. Agora, por que os inimigos tinham tanta convicção que Davi não podia entrar ali? Porque ninguém tinha conseguido. Eles falaram, se ninguém conseguiu, por que você vai conseguir? Qual que era a diferença de Davi para os outros que tentaram conquistar aquela cidade? É que Davi tinha consciência que ele era a imagem e semelhança de Deus, que ele foi ungido pelo Senhor, abençoado pelo Senhor.
coroado pelo Senhor. E ele sabia que onde ele fosse, o Senhor o honraria. Quando você se levanta pela manhã, com plena consciência da sua identidade no Senhor, porque ter uma religião, ser um bom frequentador de igreja, participar de cultos, de missas, de eventos, as pessoas fazem aos montes, aos montes. Isso é um alerta para você. Porém, reconhecer a sua identidade no Senhor são poucas pessoas. Tem pessoas que são ótimas religiosas, ótimas. Tem pessoas que são ótimos seguidores de um líder. Tem pessoas que são ótimos seguidores de uma doutrina, de uma igreja. Tem pessoas que morreriam pela sua igreja. Tem pessoas que morreriam pelo seu líder. Porém, tem pessoas que morreriam pela sua religião. Mas elas não conhecem a sua identidade. Elas não conhecem a sua posição diante do Senhor. Não sabem a importância e o fato de sermos a imagem e semelhança de Deus. Davi sabia disso. Ele levantava todas as manhãs, ele sabia, eu não sou qualquer pessoa. Os inimigos zombaram dele, os inimigos falaram, aqui você não entra. Os cegos e os coxos vão te repelir, mas aqui você não entra. Davi sabia, toda vez que ele se levantava pela manhã, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Eu fui chamado para reinar, eu fui chamado para governar, eu fui chamado para prosperar, eu fui chamado para dar certo, eu fui chamado para ser uma bênção, eu fui chamado para representar o Senhor nesta terra. Então ele se levantava todas as manhãs consciente e declarando a força da palavra de Deus na vida dele. Então quando os inimigos falaram isso, Davi, aqui você não entra, ele só deu uma balançada na cabeça e falou, vocês não sabem com quem vocês estão falando. Então ele vai lá, ele conquista Sião e transforma em Jerusalém. Esta que hoje as pessoas viajam o mundo inteiro para ir conhecer Jerusalém. Jerusalém, onde as pessoas viajam o mundo inteiro para conhecer toda a história da Bíblia, hoje só está lá porque alguém acreditou que era a imagem e a semelhança de Deus e que não havia inimigos que poderiam pará-los. Qual é a sua Jerusalém, aleluia, que você deseja alcançar? Qual é a sua terra prometida que você almeja alcançar? Qual é a sua fortaleza que você deseja chegar lá, mas os inimigos têm falado que você não vai conseguir? As pessoas maldosas, aqueles que não creem em você, aqueles que não acreditam em você. Aprende uma coisa que o Senhor manda te falar. Não importa se o mundo não acredita em você. Não importa se as pessoas não acreditam em você. Você tem que entender que Deus acredita em você, mas você tem que acreditar em você. Você tem que se olhar e dizer, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu fui chamado para dar certo. Eu fui constituído para ser uma bênção. Eu não fui feito para o fracasso. Eu não fui feito para a derrota. Eu não fui feito para a miséria. Eu não fui feito para o pecado. Eu fui feito para ser uma bênção. Eu fui feito para viver o melhor de Deus. Eu fui feito para testemunhar do Senhor. Eu fui feito para ser um representante do Senhor nessa terra. Toda vez que você se levanta pela manhã e declara de todo o teu coração, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Eu fui chamado para dar certo. Eu fui chamado para ser uma bênção. Eu fui chamado para fazer a diferença nesta terra. Eu fui concebido para ser uma bênção. Então você sai de casa para trabalhar com espírito renovado. Não adianta você só levantar de manhã e fazer aquela oração dizendo, Senhor, me ajuda, Senhor, me livra, Senhor, não sei o que lá mais. Não, você tem que sair com espírito renovado todas as manhãs. Você tem que se olhar no espelho. E você tem que olhar no espelho e ver quem que você está vendo ali. Olhar e declarar. Quantos talvez de vocês, se olhassem no espelho hoje, o que você diria de você? Quem é que você vê no espelho? Uma pessoa de sucesso? Uma pessoa altamente abençoada? Uma pessoa altamente favorecida pelo Senhor?
Ou você vê apenas um fracassado, uma fracassada, alguém que não deu certo na vida, alguém que não deu certo em relacionamento nenhum, e você diz, eu nunca vou dar certo com ninguém, eu nunca vou chegar em lugar nenhum, eu nunca vou conquistar nada, porque você tem dito isso de você. Deus não diz isso de você. Deus não fala isso de você. Porque você tem dito que não vai chegar a lugar nenhum, porque você tem dito que não vai conquistar nada, sendo que Deus não fala isso de você. Você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. Você pode fazer o que Deus diz que você pode fazer. Mas qual é a sua postura? Olhe-se no espelho e se visualize como a imagem e a semelhança de Deus. Olhe-se no espelho e veja quem você é em Cristo Jesus. Não importa o tamanho da luta. Você foi chamado para dar certo. Eu tenho falado sobre isso. Até quando você falha, você comete um erro. Até quando você comete algo que você não gostaria, até o seu corpo se sente mal. Você já prestou atenção como é que funciona? Quando a gente comete um erro, um pecado, o nosso corpo se sente mal. A gente sente aquela tristeza, aquela angústia. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque você não foi constituído para dar errado. Você não foi constituído para o pecado. Você não foi constituído, você não foi feito para a miséria. Por isso que você não se sente bem na miséria. Por isso que você não se sente bem no pecado. Por isso que você não se sente bem vivendo uma vida medíocre, porque você sabe, dentro de você, o teu corpo sabe que você não foi feito para isso. Mas você precisa buscar direcionamentos na palavra de Deus, ouvir uma instrução que te levanta. Às vezes você busca em livros de autoajuda, às vezes você busca em alguma outra coisa e aprende de cá e aprende de lá, mas sente que ainda a coisa não aconteceu. Sabe por quê? Porque somente a palavra revelada do Senhor vai te mostrar a sua identidade, vai te mostrar a sua capacidade, os seus dons. Muitos não acreditam em você, muitos não acreditavam em Davi. Ele era a imagem e a semelhança de Deus, só que o que tinha de gente que não acreditava em Davi não era brincadeira. Começava pelos da sua casa. Seus pais não acreditavam nele. Seus irmãos não acreditavam nele. Seu sogro não acreditava nele. Depois, até filhos tramaram contra ele. Os inimigos tramavam contra ele. Mas por que ninguém conseguiu derrubar a Davi? Porque ele sabia que ele era a imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, toda vez que você se levanta pela manhã com esse espírito de fé, o seu dia é diferente. O seu dia é diferente. Eu quero orar por você agora, no nome de Jesus. Espero que você tenha compreendido o que o Senhor te falou. Espero que essa palavra tenha entrado no teu coração. E essa semana, de segunda a sexta-feira, nós estamos vivendo este propósito. Você é o melhor de Deus. Envie esse link para alguém, para um amigo, para um familiar. E fale para essa pessoa assistir essa mensagem. Vai ajudar ela, vai ajudar com certeza, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Depois eu tenho 2 recados para dar para vocês. E aí nós vamos finalizar essa transmissão e agradecer o Senhor. Eu já te agradeço por estar comigo até agora. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua bênção, em nome do Senhor Jesus, pelo teu favor e pela tua misericórdia e pela tua palavra. Eu oro por cada uma dessas pessoas e declaro e determino e profetizo a tua bênção na vida de cada um deles, a tua palavra, a tua direção. Senhor, nós somos a tua imagem, nós somos a tua semelhança, constituídos para reinar, constituídos para ser uma bênção, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos entregou esta bênção, esta provisão. Por isso eu intercedo por este homem, eu intercedo por esta mulher, eu intercedo por este jovem, por essa jovem. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o trabalho, abençoa os negócios, abençoa os projetos, abençoa a vida desta pessoa pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu declaro e determino isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado
chamado para dar certo. Eu profetizo bênção na sua casa, bênção no seu trabalho, bênção nos seus negócios. Eu profetizo bênção do Senhor em todas as áreas da sua vida e que o nome do Senhor seja glorificado. Qual é a sua Jerusalém que você deseja conquistar? Que o Senhor te honre, que o Senhor te abençoe e você consiga em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória e louvor e honra do nosso Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração. Em nome de Jesus, deixa eu entregar mais 2 recados para você e nós já finalizamos essa transmissão. No domingo, às 9 da manhã, eu quero te convidar para estar aqui conosco, Rua Azevedo Marques, número 128, no centro da cidade de Francisco Morato. Rua Azevedo Marques, número 128, no centro da cidade de Francisco Morato, às 9 da manhã, neste próximo domingo. Eu quero que você esteja aqui conosco para que você compreenda mais ainda a sua posição, a sua autoridade, o seu valor diante do Senhor. E eu quero olhar nos seus olhos e declarar isso com fé para que o Senhor confirme isso na nossa vida em nome de Jesus, tá? Também eu estou chamando para este mês de setembro, eu estou chamando 30 pessoas, 30 irmãos que foram tocados por Deus, abençoados por Deus por essas palavras, e eu estou chamando 30 pessoas para serem um semeador do reino nesse ministério. Até o dia 10 de setembro, para os irmãos, claro, que são da igreja, vão levar esse voto diretamente na igreja, no altar. Mas você acredita que as palavras que eu tenho falado têm te ajudado e têm te abençoado? Eu quero te convidar a fazer parte dessas 30 pessoas que até o dia 10 de setembro venham apresentar um voto, uma semente de R$70. Essas 30 pessoas vão me ajudar aqui através do YouTube a ir mais longe e alcançar mais pessoas. Se você está sendo abençoado, você acredita em ser um dizimista e ser um ofertante da obra de Deus? Você acredita em apoiar o ministério que tem feito a diferença na vida de pessoas? Pois eu te convido. Como que eu faço, pastor? Clicando no título do vídeo, você vai encontrar os dados da nossa igreja. Igreja Celestial da Unção de Deus, a chave Pix é o CNPJ, e aí você pode fazer a sua contribuição e dar um passo de fé e me ajudar a levar a palavra do Senhor o mais longe possível. E eu já te agradeço por isso e profetizo que o Senhor vai te recompensar por toda a semente que você semeia na obra em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de ministrar mais uma palavra ao seu coração. Que tenha uma noite grandemente abençoada em nome de Jesus e até mais.